Eu ia discutir umas outras questões, mas eu vou deixar para o vídeo, para os vídeos que nós vamos postando durante o dia. Agora, a questão mais importante, que começou ontem às 18 horas, noite inteira, de madrugada, hoje de manhã, só se fala nisso. No que se fala? Sobre o site The Intercept Brasil, que divulgou conversas entre o juiz Sérgio Moro, então juiz Sérgio Moro, e o Ministério Público Federal, né? Especialmente, mas não só, o Deltan Dallagnol, né? O procurador Deltan Dallagnol. Aí foi uma coisa muito séria, quando isso começou a circular, acho que a partir das 17h58, quer dizer, portanto, já no final da tarde, início da noite de ontem. E nós não sabemos, então, sobre essa questão, que é importantíssima, é necessário muito cuidado. Primeiro, há uma questão que o site The Intercept Brasil usou da nossa Constituição, o artigo 5º, inciso 14, diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Resguardado, repito, o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. O que isso quer dizer? O site está usando da Constituição, dizendo que recebeu suas informações muito antes do que aquele hacker que teria invadido o celular do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, o ex-juiz da 13ª Vara Federal do Paraná. Eles insistem em dizer que receberam isso antes. Na hora que você, e como não se sabe, se resguarda constitucionalmente. Pelo que eu li, já desde ontem, a impressão que dá é que novos vazamentos sobre essa questão serão divulgados pelo site. Então é necessário muito cuidado, muita ponderação, evitar julgamentos apressados. Porém, pelo que foi divulgado até agora, dá a impressão, é possível concluir, que o então juiz Sérgio Moro agiu indevidamente, porque ele não teve isenção. E a mesma Constituição, a Constituição de 1988, deixa muito claro que o juiz não deve trocar informações com a parte acusadora, que é o Ministério Público. E pelas mensagens, houve troca de informações. E em certo momento, se as mensagens foram verdadeiras, sempre registra, dá a impressão que o juiz Sérgio Moro é que dirigiu as investigações e o próprio ritmo da Operação Lava Jato, determinando aos procuradores o que eles deviam fazer. Segundo as informações da troca de mensagens, se é que são verdadeiras, apresentadas no site The Intercept Brasil. E aí a coisa vai agravando. Essa troca de informações visava fundamentalmente o ex-presidente Lula, atual sentenciado Lula. Não envolve, pelo que foi divulgado até o momento, fundamentalmente, quase que tudo que foi divulgado, excetuando uma outra questão, outras questões do Petrolão, mas exclusivamente a questão do triplex, que o juiz Sérgio Moro condenou o Lula a 9 anos, né? E depois ele foi condenado em uma pena suplementar pela 8ª turma do TRF da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão, tal, como é sabido de todos. Segundo as trocas de mensagem, se é que elas são verdadeiras, né? Os dois, especialmente o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, teriam tido uma interferência no processo eleitoral de 2018, inclusive impedindo uma entrevista do presidiário Lula, autorizada por Ricardo Lewandowski, que acabou sendo cassado e liminar pelo ministro Luiz Fux, melhor dizendo, por solicitação do Partido Novo. É necessário investigar tudo isso, vamos sempre levantar que é necessária a investigação, a veracidade, ouvir as partes. Teve depois nota do hoje ministro da Justiça esclarecendo do seu lado o que aconteceu, o Ministério Público Federal do Paraná, idem, que apresentaram declarações, o Ministério Público ressaltando quão a Lava Jato é importante para o país, o que já recuperou de dinheiro, etc. Isso ainda foi divulgado ontem à noite e tal. A questão que se coloca, e aí é grave, é que é uma clara violação da legislação, uma espécie de acerto entre a parte acusadora e quem ia julgar.
eu sempre falo isso com muito cuidado, pondo sempre muito cuidado. É necessário ver se isso realmente ocorreu ou não. De acordo com o que foi divulgado pelo The Intercept Brasil, é necessário ver se isso é verdade. Se for verdadeiro, é gravíssimo. E não importa, eu, por exemplo, vocês sabem, não tenho nenhuma simpatia com Lula, sempre denunciei o Lula como chefe do Petrolão, o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, tal. Isso é inegável, eu já falei tantas vezes, já tivemos embates judiciais, etc, etc. Mas para mim, a justiça, eu lembro do caput do artigo 5º da nossa Constituição, todos são iguais perante a lei. A princípio, ninguém é culpado, ninguém é inocente de nada, tem de se apresentar as provas de um processo. Primeiro você tem a investigação, aquilo pode ser recebido ou não pelo Poder Judiciário, vira réu e aí tramita um processo. Agora, não pode ter o que nós chamaríamos, grosso modo, de armação. É necessário esclarecer os fatos. Isso pode, se for verdadeiro, insisto, né, gerar uma crise política. Lembra um pouco maio de 2017. Se recorda do episódio JBS, quando estava tramitando o projeto de previdência do então presidente Michel Temer, né? Em maio de 2017, aí parou tudo, vocês lembram. Não sei o que vai acontecer agora, nem eu, nem ninguém, nem nós que sabemos. Primeiro, precisamos saber se tudo isso é verdadeiro, né? Novos vazamentos, pelo jeito, vão ser apresentados pelo site. Vamos aguardar. A questão de como foram obtidas essas informações, ele se resguarda usando aqui, como eu já citei, do artigo 5º da Constituição, do inciso 14, que resguarda o sigilo da fonte. Portanto, não seria de forma, a princípio, criminosa, porque ele diz que recebeu isso um mês antes da invasão do celular do hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, tudo isso tem de ser esclarecido, não pode ter medo dessa questão. Mas significa que vão tirar o Lula da cadeia? Não sei, isso é uma outra questão. Mas se isso for verdadeiro, evidentemente que o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, vai ter dificuldades de permanecer no Ministério da Justiça. Como é que ele pode estar em tal cargo dessa importância se ele cometeu esses atos, esses ilícitos? Se forem verdadeiros, registra. Se não for, cabe processar o site, né? Aí a justiça funciona assim, né? Eles teriam de ser processados por manipulação, porque é o que diz o atual ministro da Justiça e mesmo os procuradores da Lava Jato, que teria havido uma manipulação nessas informações. Teria havido uma manipulação. Então, qual é o melhor caminho nisso tudo, acho eu? É transparência. Transparência. Tende a haver e vir a público, o ideal seria vir a público o ministro Sérgio Moro dar uma entrevista coletiva. Quem não deve, não teme, não é isso? Quem não deve, não teme. Vem a público e dá uma entrevista coletiva. Outros envolvidos, o Ministério Público Federal lá do Paraná, entre outros, principalmente, o procurador Deltan Dallagnol, dá uma entrevista coletiva para todos. Todo mundo tem direito a perguntar. E vem a público para esclarecer esses fatos. Porque isso pode levar até nulidade de processo. Isso chegará rápido, pode ser anulado tudo. Agora, o que chama a atenção é que nessas trocas nessas conversações entre o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, ele estaria supostamente, o procurador, muito preocupado com a base frágil, segundo isso, das provas contra o réu Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é necessário esclarecer todos esses fatos, para ver se efetivamente isso ocorreu ou não, Porque o que me chama a atenção, e aí fazendo o papel sempre de advogado do diabo, é que a 8ª turma do TRF da 4ª Região, em segunda instância, de Porto Alegre, não só confirmou a condenação, como ampliou a pena para 12 anos e 1 mês. Então, se as provas fossem frágeis na primeira instância, seriam frágeis na segunda instância, e não foram. Então, essa é uma pergunta também que a gente deixa no ar. E são muitas perguntas que ficam após a leitura de uma longa matéria que vocês podem acessar no site do Intercept Brasil. Tal. Agora, é um problema, porque isso pode, caso seja verdadeiro, ocorrer esses fatos, né, que poderia levar até a uma nulidade processual. Poderia levar, em tese, sempre em tese. Em suma, e além disso,
se for verdadeiro, tem as questões como é que fica Sérgio Moro, como é que fica Deltan Dallagnol, como é que fica a Operação Lava Jato, né? Vale destacar, vamos só acentuar esses fatos que são importantes. Estão se referindo, em quase todas as mensagens, sobre o processo do triplex. Não envolve as outras condenações, é só a questão do triplex. Agora, a gente sabe, na prática do jornalismo, em fatos como esse, outras vezes ocorreu no Brasil também, vazamentos, você vaza primeiro uma parte e espera alguém negar. Aí você guarda na manga aquela carta que você vai decidir o jogo. Então é muito provável que o site tenha outras informações que não tenha revelado ainda. Esperando que os principais envolvidos neguem, aí o site vem e apresenta outros vazamentos que reforçam aquelas conversações antirrepublicanas, né, e inconstitucionais, se forem verdadeiras. Sendo assim, essa semana nos reserva, portanto, muitas emoções. O que chama a atenção é que o país não consegue se acalmar politicamente. É incrível, né? A gente não consegue ter uma relativa tranquilidade, inclusive para planejar o nosso futuro nosso, meu, seu, nosso, o futuro do país. A gente vive constantemente sob tensão. A economia paralisada, né? Vamos crescer esse ano, os mais otimistas dizem 0,8 positivo, temos um problema gravíssimo, 1/4 da população desempregada, o problema da violência, a questão das escolas. Ali no fim de semana tem realmente situações terríveis que se espalham pelo conjunto do país, a situação é muito grave, mas nós temos um problema problemas institucionais, portanto, no interior da estrutura de Estado, que têm de ser resolvidos, que é o problema das relações executivo-legislativo, a questão do executivo não sabe selecionar as prioridades, né, que é muito ruim, seleciona muito mal as prioridades do presidente da República, basta acompanhar a sua agenda, e agora essa questão gravíssima, que envolve ao Curitiba, então 10ª ação do antigo juiz da 13ª Vara Federal do Paraná, então juiz Sérgio Moro, hoje ex-juiz e atual ministro da Justiça e da Segurança Pública. E isso vai criar muita tensão, porque muitos daqueles condenados corretamente, com provas sólidas, pela Operação Lava Jato, né, vão dizer assim, tudo é uma montagem, vamos anular tudo. Pode lembrar a Operação Castelo de Areia, que acabou sendo anulada em cortes superiores, né, pegando filigramas jurídicas tal, e anulando. E se tivesse indo até o fim a Castelo de Areia, não teria Lava Jato, porque grande parte do que aconteceu na Lava Jato, esse pessoal já teria sido preso anteriormente. Então é claro que pode ter a mão também daqueles que são petistas, que foram atingidos pela Lava Jato, em suma, temos de apresentar todas as possibilidades. É como se nós estivéssemos num laboratório testando, ou como na área das humanas também, você pega o seu objeto, levanta várias hipóteses. A priori, você não tem parte-pri, né? Você abre todas as questões, elabora todas as hipóteses e vai colocar cada hipótese no seu objeto e ver como esse seu objeto vai responder. Isso eu estou falando no sentido científico. Então, o que deve ser feito agora é isso. Total transparência, sem ter parte-pri, analisar com muito cuidado tudo o que aconteceu, exigir o esclarecimento de tudo, sugiro ao ministro Sérgio Moro que convoque uma entrevista coletiva, não se esconda atrás do cargo se não vai fazer bem ou através de nota, sugiro ao Ministério Público Federal do Paraná que convoque uma entrevista coletiva, apresente os fatos segundo a versão que vocês têm e vamos aguardar porque provavelmente tudo indica haverá a divulgação de novos vazamentos pelo site da Intercept Brasil e essa questão tem de ser esclarecida. Por quê? Porque envolve a justiça, o poder judiciário, envolve as eleições de 2018. Portanto, são questões gravíssimas e até o momento eu tenho o juiz, hoje ministro, ex-juiz, hoje o ministro Sérgio Moro em alta conta. E sempre disse isso para vocês. Acompanhei a Operação Lava Jato desde 2014. Até então, tudo me pareceu absolutamente legal, correto, juridicamente falando, né? Para mim seria uma enorme decepção, se essa troca de mensagens não fossem verdadeiras, não fosse uma montagem e novos vazamentos reforçassem essa articulação inconstitucional
entre o juiz e o acusador, porque a nossa Constituição é clara. O juiz não deve trocar informações com a parte acusadora. A parte acusadora é o Ministério Público.